dia a todos, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Manda-me aí ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Vamos compartilhar hoje a palavra do Senhor. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, e disse a direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, nesse 19º domingo do tempo comum, Deus está presente na luta da comunidade, em nossa vida e no encontro do homem, especialmente nos momentos de diversidade, de necessidade. O Deus que nos abraça é o mesmo Deus dos profetas e de Jesus, é aquele que toma a defesa dos pobres e dos fracos. Caríssimos, Ele não está nos fenômenos naturais, grandiosos e violentos. Não. Mas no sopro leve da brisa, como que significando a espiritualidade, a intimidade desse Deus conosco, nas manifestações de Deus ao homem. A comunidade cristã, a comunidade que celebra esta palavra de hoje, como irmãos e irmãs unidos no Cristo, vive uma existência atormentada pela hospitalidade e das forças diversas que se manifestam nas perseguições e dificuldades internas e externas. Por isso, irmãos e irmãs em Cristo, unicamente com as forças ele não chegaria ao fim do seu caminho, pois nós somos fracos. Não entendemos e não compreendemos, ou às vezes não queremos compreender a presença desse Deus em nossa vida. Mas Jesus ressuscitado está presente
no meio dos seus discípulos, no meio de nós. Embora invisível, ele o assiste. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, baseado na primeira leitura, hoje pode-se refletir sobre a coragem dos profetas de ontem e de hoje. Quantos profetas, nós temos hoje? Aí, anonimamente, no silêncio e na perseverança. Onde está o segredo de sua força e perseverança? Porque são capazes de experimentar a presença de Deus nos acontecimentos novos e imprevistos. Mas o Evangelho de hoje nos convida a avaliar e fazer essa avaliação dessa travessia da comunidade, que são as resistências. Vento ao contrário, muitos obstáculos, muitas indecisões. Por que é tão difícil levar o ideal, a partilha, a outra margem? Cremos que Jesus obriga também a embarcar nesse barco. E por isso que nossa comunidade e nossa paróquia nos faz recordar os exemplos positivos que estimulam essa comunidade de fé a andar sempre como estão fazendo, ajudando aqueles que precisam, doando sempre os mais necessitados. Mas Paulo nos deixa a figura de hoje como um cristão autêntico. Ele percebe que o projeto de Deus sobre as resistências, por isto sofre. Como nós sofremos quando vivenciamos a palavra desse Deus em nossa vida. Mas sua dor não é passiva. Está disposto a perder a própria vida a fim de que o projeto de Deus seja aceito por todos. Por isso que nós temos que cada vez mais nos entregar em oração, no silêncio e na vigilância, para que nós possamos encontrarmos diante deste momento em que nós estamos passando, um momento de encontro com Deus. Está disposto a perder tudo, mas ganhar a própria vida no conhecimento, no amor desse Deus? É para nós sentirmos cada vez mais que precisamos vivenciar o projeto desse Deus em nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, essa semana que é a semana da família, que começa, precisamos rezar mais por essas famílias, mas rezemos também pelas famílias, pelos nossos pais, que hoje aquele que nos dá o exemplo, aqueles que deram também o exemplo, que estão nos braços do Pai, que nós possamos rezar por eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós os perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, que nós possamos hoje, ao fazer esta leitura, relê-las, mas tirando o exemplo de Jesus como único Deus da nossa vida. Por isto, quero deixar aqui que nós precisamos, nas nossas lutas, ajudar aqueles que necessitam cada vez mais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em casa, vamos ficar em paz, vamos ficar em família. Que Deus os abençoe.